Olá, paz a todos. Vamos lá para mais um vídeo com respeito ao arrebatamento, né? Nós estamos estudando essa série. Esse é o segundo vídeo, né? Mais uma vez, que os irmãos não esqueçam de dar um like lá no nosso vídeo, de compartilhar, né, com os amigos, para que o canal possa ganhar realmente uma certa projeção, para que muitos possam conhecer da palavra de Deus. Aí diz assim: os tessalonicenses pensavam que os que já haviam morrido perderiam a vinda de Jesus e teriam desvantagem perante os vivos. Então o apóstolo Paulo, explica a ordem do arrebatamento. Aí ele começa a dizer: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Aqui ele está dizendo: eu não quero que vocês fiquem sem conhecimento, não sejam ignorantes, né? Com respeito aos que já morreram, os que já dormem, para que não fiquem tristes como os outros, como os ímpios, que não têm a esperança de viver eternamente, né? De rever os seus irmãos mediante a ressurreição. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, aos que morrem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Aqui nesse texto, muitos interpretam que Jesus já vai trazer os irmãos que já estão no céu para vir para a terra junto com ele. Mas o versículo seguinte já nos diz que não é assim. O versículo, o 16, na verdade, esse aqui é o 14. Porque ele vai dizer: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Aí entra agora a informação do versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, aquela sétima trombeta que falamos no vídeo anterior, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, a trombeta, a ordem ainda vai ser dada para que o povo ressuscite. Então não pode esse mesmo povo que ainda vai ressuscitar estar vindo com Cristo do céu. Entendeu? A informação aqui é que Deus, mediante Jesus, dará a ordem, através de Jesus, dará a ordem para nos ressuscitar, tal como foi Deus, mediante o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, né? Então, ele ainda vai dar a ordem para que os mortos ressuscitem. Aí ele vai concluir: depois dessa ordem, né, depois dos mortos ressuscitarem, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor, né? Aqui está a explicação, né? O que eu já tinha dito aí anteriormente. Textos que ligam a volta de Jesus e o arrebatamento. Apocalipse 10:7 diz assim, ó: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, a sétima trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Ora, aqui um outro texto que vai fazer menção do mesmo fato em si, do mesmo momento. Num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Essa mesma trombeta que está aí no texto acima. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, vamos vendo que está apontando para o sétimo anjo, né? O sétimo anjo só vai tocar essa trombeta no final. Vamos ver se é no final mesmo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som de trombeta de Deus,
e os que morreram em Cristo reinarão primeiro. Então, nós vamos ver que tudo está apontando para um momento só, o momento da volta de Jesus, né? Aí aqui diz, ainda em Apocalipse 11, que e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Ou seja, os reinos passarão a ser de Jesus. Jesus é rei, ele reina em todo, né, o universo, sempre foi. Mas o governo aqui humano agora está sob o domínio de Satanás. Porque Adão, ao pecar, deu a chave do planeta, a autoridade do planeta Terra para Satanás. Não que ele seja dono, Deus está acima de tudo, mas o sistema está sob o seu comando. No entanto, quando ele ofereceu a Jesus, todos esses reinos do mundo te darei, Jesus não o repeliu como sendo ali o regente dos reinos, né? Simplesmente rejeitou a sua proposta, mas não disse que ele não teria autoridade sobre os reinos da terra, porque foi isso que Adão fez, como sendo aqui o responsável, né? O detentor da chave no planeta Terra. Quando pecou, deu essa autoridade para Satanás. Então a trombeta é o elemento constante que está presente entre a volta de Jesus e o arrebatamento. É o elemento que une essas duas situações numa só. Entenderam, irmãos? Então a gente tem que começar a pensar num ponto não de dois momentos separados entre 7 anos ou entre 3 anos e meio, mas tudo acontecendo num momento só. Quem vem primeiro? Cristo ou o anticristo? Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ou seja, aqui está informando logo no começo: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. O que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? A sua volta, né? A vinda é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo pela segunda vez ao planeta. E a nossa reunião com Ele é o arrebatamento, quando nós subiremos as nuvens a encontrar com Ele nos ares, como diz Coríntios capítulo 15, né? Ele diz: não vos movai facilmente, não mude a sua mente facilmente. Eu já falei com vocês sobre esse assunto, é isso que Paulo está dizendo. Não mude o seu modo de pensar conforme o que eu já disse para vocês, porque o que eu já disse para vocês é o certo, é o real que vai acontecer. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, porque já havia gente introduzindo outro tipo de informação que não era o que o apóstolo Paulo havia dito. Então ele disse: não mudem o vosso modo de pensar facilmente, e nem fiquem perturbados, quer por alguma revelação, algum espírito, alguém que vai falar, ou alguém que falou alguma coisa, deu uma palavra, ou até por carta, por epístola, como se fosse eu que escrevi, o apóstolo Paulo está dizendo. Porque eu não escrevo coisa diferente daquilo que eu já falei para vocês. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se vier alguém mandar uma carta e botar um nome de lá embaixo, Paulo, e dizendo coisas diferentes, não aceitem. Porque vocês já sabem de minha boca o que eu já informei para vocês, né? Que a volta de Jesus e o nosso encontro com Ele, o arrebatamento, será daquela forma, após a última trombeta. Se alguém disser algo diferente,
Não aceitem. É isso que o apóstolo Paulo está informando. Ninguém de modo algum vos engane. Porque o engano, irmãos, está sempre presente. Então ele está dizendo, ninguém de modo algum vos engane. Porque isto o quê? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele não sucederá sem que venha primeiro o quê? A apostasia. A volta de Jesus e o arrebatamento não podem acontecer sem que primeiro aconteça a apostasia. E seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, para que a nossa reunião com Ele, o arrebatamento, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo aconteça, tem que, antes disso, o anticristo precisa aparecer. Por isso o título, quem vem primeiro? Cristo ou o anticristo? Na verdade, o anticristo vem primeiro, porque ele precisa agora aparecer para a grande tribulação dar início, e aí sim, no final dela, a sua igreja será arrebatada. Porque ele diz que de modo algum a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele acontecerá antes do aparecimento do homem do pecado. Quem é o homem do pecado? O anticristo, o filho da perdição. Está bem claro aqui nesse texto. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ou seja, isso é uma informação de que o anticristo se assentará no santuário, ou seja, no templo, no terceiro templo que Israel construirá. Ele se assentará ali e a partir dali, de Jerusalém, ele mandará as ordens para o planeta. O anticristo dominará Jerusalém. A Bíblia nos diz em Zacarias e em tantos outros textos que Jerusalém será invadida e nesse momento ele dominará Jerusalém e será por 3 anos e meio, comandará o planeta, dizendo ao planeta o que se tem que fazer e o que se não tem que fazer, impondo a sua marca, impondo a sua religião, impondo a sua lei. Então, isso tudo tem que acontecer primeiro. É o que a palavra está dizendo. Antes do que o arrebatamento aconteça, antes do que a volta de Jesus, que é num mesmo momento. Não pode se separar uma coisa da outra, Porque antes do arrebatamento tem que ter a ressurreição. Então a palavra de Deus vai sempre sendo bem construída, O apóstolo Paulo construiu bem, e nós temos aqui realmente examinar as Escrituras, e não somente ler, E nem simplesmente ouvir de alguém e engolir. A gente sempre costuma dizer que temos que sempre ir com 2 sacolas, uma com o fundo fechado, para que a gente possa pegar as coisas boas e analisar depois, e as coisas ruins colocar num fundo aberto, sem fundo, para que possa passar direto. Inclusive as que eu também estou falando para os irmãos. Analisem perante a palavra do Senhor, e se algo que eu estiver falado aqui esteja contra a palavra do Senhor, bota na sacola aberta e deixa passar. Agora, se estiverem as coisas aqui em conformidade com a palavra do Senhor, coloque na sacola fechada e analise, dá uma meditada, peça a Deus orientação para que tenha produtividade, espiritual na vida de cada um de nós. Amém? Mais tarde faremos em um outro momento o 3º vídeo, para que não fiquem muito longos, e a gente vai trabalhando sobre esse tema. Fiquem em paz. Um abraço.